Olá, bom dia você que nos acompanha ao vivo pelo canal 10 da TV Ops e também pelas nossas redes sociais. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje, terça-feira, nos acompanhe pelas nossas redes sociais, 24 de setembro, terça-feira, e a partir de agora você acompanha o Ops Notícias até às 10 horas da manhã. Estaremos juntos e com esse formato vamos partilhar experiências, contar histórias de vida, discutir temas polêmicos e que emocionam. Vou ouvir os entrevistados e conversar com você que nos acompanha e sempre de olho na notícia. Fica com a gente. Deixa aqui sua mensagem, estamos ao vivo, deixa também a sua pergunta, participe. E hoje, desde 2015, o Brasil acolhe o movimento Setembro Amarelo, que surgiu aí com o objetivo de dar visibilidade à temática do suicídio. Segundo aí a Organização Mundial da Saúde, cerca de 800 mil pessoas morrem por suicídio todos os anos. E essa é a segunda principal causa de morte entre jovens com idade entre 15 e 29 anos. Um ato evitável, a abertura aí do diálogo e a compreensão das razões que levam alguém a chegar, a tirar aí a própria vida, podem reverter sim esse quadro. É preciso ter atenção redobrada a qualquer mudança de comportamento. E na escola, a atenção ela precisa ser redobrada. E hoje, por que é tão relevante falar sobre a prevenção do suicídio na escola? E para falar sobre esse assunto, Vanessa Alves da Silva, ela que é psicóloga, e também Daniele Dark, ela que é coordenadora e orientadora escolar de uma escola aqui da rede particular de ensino. Vanessa, muito obrigada pela sua participação. Seja muito bem-vindo mais uma vez aqui aos estúdios da TV Ops. Bom dia, Renata. Bom dia, Cláudia. Obrigada pelo convite. Coisa boa, tem muita coisa para a gente falar nessa manhã, hoje aqui. E Daniele, seja muito bem-vindo aqui aos nossos estúdios pela primeira vez. Vamos falar sobre esse assunto no ambiente escolar, né? Que é muito importante. Esse mês de setembro está levantando aí essa temática. Bom dia. Bom dia, Cláudia. Eu espero ajudar, né, nesse processo que é tão importante. Isso, com certeza. E com essa temática aí do Setembro Amarelo, a comunicação, a discussão, falar sim sobre a temática do suicídio, principalmente no ambiente escolar. Você tem alguma dúvida, tem alguma pergunta em relação a esse tema? Manda pra gente, estamos ao vivo pelo canal 10 da TV Ops e ao vivo também pelas nossas redes sociais. E já abrindo aqui essa roda de perguntas, roda de conversa, esse bate-papo de toda manhã que lhe aguarda também. Você é o nosso entrevistado também aqui. Vem para cá, participa com a gente pelas nossas redes sociais, meio de comunicação. Participa. E Vanessa, discutindo esse assunto no ambiente escolar de fundamental importância. Isso, Cláudia. Hoje, pelos números que você trouxe, a gente vê como é grande a quantidade de jovens que chegam a cometer suicídio. E aí, antes disso, eles passam por várias tentativas. E quando a gente pensou em falar sobre isso na escola, como é que aborda? E ainda eu escutei de algumas pessoas, mas será que falar sobre não incentiva? E aí as pessoas ficam nesse impasse, a gente fala sobre ou não fala, mas está acontecendo. E começa com coisas muito simples, um processo de bullying na escola, isso vai evoluindo, vai acabando com a autoestima de qualquer criança, de qualquer adolescente. As famílias hoje não são um modelo de família da nossa época. Os pais trabalham, os meninos estão muito tempo com a gente na escola. Então a gente tem que falar disso na escola, e fazer o que é possível junto com as famílias, num processo que tanto a gente fale quanto informe as famílias e chame para conversar. Tanto que é um movimento da escola, né, Dani? A gente sempre traz as famílias para perto da gente. E até mesmo, como você falou, a importância da família, né, nesse processo, com a mudança também, né, dos padrões familiares, como você também falou agora, a questão da família. Muitas vezes os pais passam o dia todo fora de casa, só encontra, né, a criança à noite. Muitos já encontram a criança dormindo, né, o adolescente, o jovem, já encontram eles dormindo. Então, a escola, ela precisa também aí realizar, e eu já puxo aqui a pergunta, né, para a bate-papo aqui para Daniele, a importância da escola também, não, claro, ocupando o espaço da família, mas a escola tem o seu papel, sim, fundamental. Não, é quando se coloca a coisa do perfil da família hoje, a gente se vê numa situação onde
os pais precisam trabalhar mais por uma questão financeira, a gente sabe disso, mas aí as crianças e os adolescentes acabam ficando aquém. E a escola passa a ter um papel muito mais importante nesse processo. Nós acreditamos que essa vinculação escola-família é muito importante para que juntos nós possamos perceber alguma dificuldade que aquela criança venha mostrar. Porque quando o trabalho acaba sendo preventivo, ele é mais rápido, não é isso, Vanessa? Né? Quando a gente percebe a coisa no início, é muito mais fácil resolver. Nem sempre dá para perceber, porque às vezes a criança e o adolescente ele tem um comportamento social e outro quando está sozinho com a gente. Então, a gente tem que perceber aqueles pequenos detalhes, aquela mudança de comportamento que às vezes passa despercebido, né? Algum isolamento. Então, aquele aluno, adolescente ou criança que tem um perfil de comportamento sempre e que, de repente, muda esse perfil. Então, a gente já liga um alerta, já entra em contato com a família, chama a Vanessa como psicóloga para procurar ver o que é que está acontecendo, porque justifique aquele comportamento que mudou. Então, esse olhar é importantíssimo. E assim, Vanessa, no ambiente escolar, né, onde tantos jovens, né, porque na escola, no colégio, são muitos alunos, né, para que você tenha essa atenção, né, de reconhecer algo, né, que chame a atenção e que leve realmente para uma conversa. Né? O que é que né, quem está nos acompanhando, muitos pais, muitos professores, educadores que nos acompanham, quais são mais ou menos assim não digo sintomas, mas o jeito, né, assim, as características, né, que já pode ligar esse alerta? Como o Dani estava comentando, a criança ela muda. O adolescente é aquele adolescente comunicativo que está ali interagindo e ele tem mudanças de sentava na frente e agora senta no fundo. Ele falava muito, ele perguntava muito e isso diminui significativamente. Às vezes ele conversava com os professores, chamava a gente para conversar e hoje quando a gente procura eles evitam. E aí antes de chegar às ideações suicidas, vem os processos de ansiedade, de depressão, isso, que antes era automutilação e passou para autolesão agora. E aí, quando eu tenho aquele aluno que ele tinha um perfil, porque os alunos a gente acompanha eles, eu tenho grupos que acontecem 2 vezes por mês com os meninos, então eu estou muito com eles. E aí, do nada, ele me chega de casaco. 12h, 1h no pátio, e os meninos estão de casaco. E a gente brinca, poxa, tá tão quente. Não, mas eu estou com febre. E aí a gente vai observando, e aí a gente sempre chama. Tanto eu faço grupo terapêuticos com ele, quanto quando eu percebo movimentos diferentes, no final eu disse, poxa, fica mais 5 minutos para arrumar a sala comigo. E a gente vai arrumando a sala e eles vão conversando, porque eles têm uma facilidade de falar com pessoas que estão naquele convívio com eles. E aí, a partir disso, eu converso, eu oriento. Em algumas situações, eu explico, olha, eu tenho que chamar a família. E aí, o interessante, Cláudia, é que eles vêm com medo. Poxa, mas a minha mãe vai me colocar de castigo, a minha mãe vai me bater. E a gente diz, olha, a gente vai conversar da melhor forma possível. A ideia é fazer o que seja melhor e não o que vá lesar de outra forma. E aí eles acabam cedendo e a gente conversa com as famílias e depois junta para ter um momento, se as famílias forem mais delicadas, de conversar junto para que a gente possa encaminhar. Em relação a essa questão da família, que foi até a Daniela levantou essa questão de muitas vezes o aluno tem uma personalidade na escola, mas em casa tem outra, né? Isso quer dizer alguma coisa? Quer. Muito, fala muito, né? Os ambientes falam. E aí, às vezes, tá ali o adolescente na escola do jeito que ele está vivendo. Só que em casa, como o Dani estava colocando, os pais trabalham mais. Então, aquele momento, o aluno, ele força. Ele força um sorriso, ele força um jantar em família e depois ele se tranca no quarto. E aí, quando a gente chama as famílias, não, mas está tudo bem em casa. E aí, a gente vai pontuando. E aí, os pais, às vezes, muito complicados, mas eles param e dizem, poxa, realmente, ele está há muito tempo no quarto. Ele está há muito tempo trancado. Eles acabam se isolando, né? E isso acaba interferindo de forma direta e indireta, né? Às vezes a escola percebe primeiro, mas às vezes a família percebe primeiro. Isso é bem relativo. O importante é perceber. O problema é quando
ninguém percebe, né? E aí também o que a gente vê muito é questão de notas. Se o aluno tem uma média legal e as notas baixam sem uma justificativa, tem alguma coisa ali. E também tem a questão assim, a gente conhece o aluno desde sempre. Dani, como tem famílias que chegam, Dani, mas ele é muito tímido. Mas às vezes o perfil do aluno é tímido, isso não quer dizer nada. A dificuldade gira em torno da mudança de comportamento. Então, um aluno que é muito tímido e de repente mudou bruscamente, ou é muito, muito espontâneo e de repente se isolou, é isso que nos preocupa. Chama atenção. Exatamente. E como é que pode ser trabalhado esse tema, né? Esse mês, o ano todo, claro, né? Mas o mês de setembro a gente sabe que é mais pontuada essa questão, né, do trabalho, né? O Setembro Amarelo. Dentro do ambiente escolar, é palestra, é o bate-papo, é algo mais aberto? Como é que é tratado isso na escola? Quando a gente pensou em falar em Setembro Amarelo, e aí me surgiu essa série de dúvidas. E aí a gente sentou, pensou, fazer uma palestra, ela vai atingir um número de alunos. Só que a gente tem alunos de 6º ano, porque a gente focou em Fundamental 2, a 3º ano do ensino médio. Então, tinha que ser uma linguagem diferenciada. E aí os trabalhos iniciaram de sala por sala. Foi, assim, muito espontâneo dos meninos. Eu fiz uma caixa com frases do dia a dia que, se você ler isolada, não significa nada. Tipo, eu não vejo mais graça nas coisas. Eu não aguento mais o que eu estou vivendo. E fui levando isso para os meninos de uma forma que puxassem. E se um amigo seu te disser isso, o que é que você vai fazer? E aí a gente foi construindo que caminhos que aquilo poderia levar. E aí junto a gente trabalhou o que é bullying e o que não é. Muitas vezes eu escutei, não, tia, mas é uma brincadeira. E aí a gente inverte. E se eu dissesse isso para você? Não, aí complica. E aí, depois de construir isso, a gente está tendo um momento de construção de cartazes com frases para que na sexta-feira ocorra a ação no pátio, que ela vai ter uma peça de teatro, juntando o resultado das frases, e depois conversas, palestras, tanto as minhas quanto de um dos professores, que é o professor Marcos, que ele vai falar um pouco sobre os anos de profissão e sobre também coisas que ele passou nesse processo. Então, trabalhar com jovens e adolescentes precisa ter aí uma linguagem própria. Isso. Né, Daniele? E muito tato, e né? Muita criatividade tato, também, né? Você tem que se virar nos 30, de fato, porque eles são bem resistentes, né? Diferente das crianças menores, que você chega, ou ele é muito sincero com você, os adolescentes, eles tendem a se manter na retaguarda. E a gente tem que ter todo um jogo de cintura para conseguir chegar e ganhar espaço, tanto dele quanto das famílias também, que é muito importante. Essa vinculação com a família, a gente acredita tão importante quanto com o aluno, porque o aluno acaba sendo o sintoma da família, né? Então, a gente precisa entender de onde ele está vindo. Né? Exatamente. É muito importante essa vinculação. Coisa boa. Então, você tem alguma dúvida, né, sobre algum questionamento sobre o tema, né, discutir Setembro Amarelo no ambiente escolar? Então, manda para a gente aqui a sua pergunta, manda a sua dúvida, também o seu comentário, deixa aqui a sua partilha. E agora, antes de chamar o segundo bloco, vamos para o nosso quadro Mexa-se Bem com Felipe Dules. Pronto, daqui a pouquinho a produção está organizando. Então, na sexta-feira tem aí a culminância desse Setembro Amarelo, de toda a discussão, mas agora vamos com o quadro Mexa-se Bem. Fala pessoal, muito bom dia. Estamos aqui nos estúdios da TV OPS, no programa OPS Notícias, da Cláudia Valéria. Cláudia, invadi aqui seu estúdio e vou falar com você, mulher, com você, mãe, dona de casa, que não tem tempo de praticar atividade física, arruma qualquer desculpa e às vezes também não tem tempo de praticar atividade física. Vou mostrar para você que você pode sim realizar exercício físico sem ir a uma academia, sem ir num bosque, na praça, no parque, enfim, isso mesmo, dentro de casa, na sua sala. Estamos aqui com o sofá da TV OPS, com a cadeira da TV OPS, estamos nos estúdios da TV OPS, tá? Então, vou mostrar para você como que você vai realizar
esses exercícios, tá bom? Então é o seguinte, nós temos aqui um sofá, tá? Você está aí na sua casa, à vontade. Lembrando, pessoal, coloca um tênis, tá? É importante o tênis para a questão do movimento, para a questão de postura, certo? Não faz descalço, coloca o tênis, tá? Então nós temos aqui o sofá, tá? Você aí na sua casa com certeza tem um sofá. E a gente vai fazer umas séries de agachamento, tá? A gente vai fortalecer a parte do quadril, tá? Aqui do quadríceps, ok? Então, você vai pegar a vassoura da sua casa, isso mesmo, a vassoura da sua casa. Vou pegar essa vassoura aqui, ok? Essa vassoura aqui, tá? E você utiliza ela para fazer os afazeres da sua casa, varrer, enfim. Vai tirar aqui, vai ficar só com o cabo, botar aqui do ladinho, rapidinho, tá? E ele agora se tornou um apoio, ok? Então, a gente chama de bastão, tá? Era um cabo, agora um bastão, tá bom? Então é o seguinte, você vai pegar o bastão, apenas, pessoal, vai se apoiar nele aqui, tá? Não vai colocar o seu peso nele, é só uma questão de apoio, tá? Coloca os pés na linha do ombro, ok? Na linha do ombro. E vai fazer isso aqui, ó. Agachamento, tá? Desce, sobe. Quando você sentir a sua coxa aqui posterior no sofá, você sobe, tá? Desce e sobe. Por que a gente vai utilizar o sofá como apoio? Porque às vezes as pessoas estão sedentárias, não têm o costume de fazer o agachamento. Qualquer coisa que acontecer futuramente, um exemplo, não consegue mais fazer um apoio, já tem um sofá aqui para que tenha esse suporte e não caia, né, para trás, ok? Então você vai fazer uma série de 5 vezes de 15, dando intervalo aí de 30 segundos a cada série, ok? A cada repetições. Aqui, ó. 1, subiu. 2, tá? 3. Terminou 15, fez 15, descansa 30 segundos, pessoal, tá? Faz 5 vezes de 15, beleza? Tudo bem? Ok, agachamento tem uma variação. Se você já consegue fazer agachamento, corria, fazia a academia, hoje está sem tempo, você pode fazer sem o sofá, isso na sala da sua casa, tá? Aqui, ó, desce e sobe, tá? Desce e sobe, ok? Isso é uma variação. Pessoal, é o seguinte, daí você vai pegar, novamente, vai pegar a vassoura, deixa lá no cantinho, não vai precisar mais. Então agora a gente vai fortalecer o braço, tá, pessoal? Músculo aqui, ó, mulheres têm a tendência de ficar com o braço muito molinho e às vezes tem até vergonha, até vergonha de dar tchau, né? Que é a musculatura do tríceps, né? Tem gente que dá tchau assim e tem vergonha de mostrar a gordurinha aqui que fica embaixo. Então a gente pode resolver com exercícios, né? Essa questão da gordurinha, tá? Então a gente vai fazer o seguinte, vai pegar essa cadeira aqui da TV Ops, tá? Ops Notícias aqui da Cláudia Valéria, tá bom? Então você vai sentar na cadeira, sentou na cadeira, pessoal, tá? Aqui, ó, na pontinha, ok? Com a palma da mão, você vai colocar ele bem na pontinha, tira o bumbum da cadeira e coloca o cotovelo para trás e desce, tá? Coloca o cotovelo para trás e desce, ok? Aqui você pode fazer menos repetições, tá? Você pode fazer menos repetições. Terminou, voltou, tá? Você pode fazer menos repetições. No caso, pessoal, aqui você vai fazer 3 de 15, tá? Mulheres, a tendência da mulher é ter menos forças no braço do que os homens, tá? Então, aqui você vai fazer 3 de 15. Se você puder fazer mais, você faz 4 de 10, 4 de 12, tá bom? Então, vou mostrar outro tipo de exercício que você pode estar fazendo
aí na sua casa, tá? A gente trabalhou fortalecimento muscular, quadríceps, tríceps, com a cadeira, ok? Agora você quer subir o seu gasto calórico, tá? A gente sobe o gasto calórico como? Com exercícios aeróbicos. Então, vou estar aqui te mostrando agora, nesse momento, para você fazer em casa, você que está aí nos acompanhando aqui na TV Ops, do Ops Notícias, no Mexa-se Bem, no programa do Ops Notícias da Cláudia Valéria, o quadro Mexa-se Bem, tá? Então você vai se mexer aí em casa. Pessoal, é o seguinte, você vai fazer agora polichinelo, tá? Junto com a corrida estacionária. Nossa, meu Deus, o que é isso? Não é nenhum bicho, tá? Super fácil de fazer, pessoal. Muito fácil, ok? Você vai elevar o seu gasto calórico e elevar também o seu gasto energético, ok? Então, os pés juntos. Polichinelo é aquela tradição, tá? Aquela atividade tradicional de aula de educação física de 5º ao 8º ano, tá? Então, você vai fazer isso aqui, pessoal, ó. Polichinelo, ok? Aqui, você vai contar 30 segundos. Marca no relógio 30 segundos. Fez 30 segundos. Uou. Respira. Respiração. Puxa o ar pelo nariz, solta pela boca. Essa é a respiração. E daí você descansou mais 30, faz mais 30 segundos de polichinelo, ok? Terminou a sessão de polichinelo, você pode fazer 4 vezes de 30 segundos, dando um intervalo de 30 segundos. Terminou, faz agora corrida estacionária, pessoal. Aqui, ó, você vai correr sem sair do lugar. Corre ao braço e perna, ok? Não consegue pular, você não consegue pular, existe uma variação. Caso, se você conseguir, você faz isso. Não consegue pular, você pode fazer isso, ok? Para todo exercício físico, para toda atividade física, existe uma variação. Para quem está começando e para quem está mais... Uau, cansa, hein? E para quem está mais avançado. Então, a corrida estacionária, você vai fazer a mesma coisa. 30 segundos, 4 de 30 segundos, dando intervalo de 30 segundos entre as repetições. Beleza? Então, pessoal, é isso. Cláudia Valéria, quero convidar você aqui para estar aqui na próxima. Não sei onde é que você está. Fugiu daqui do estúdio. Pessoal aí da edição da TV Ops, aqui também junto comigo. Quero que vocês estejam aqui também praticando atividade física. E é isso. Toda segunda-feira a gente vai estar aqui no quadro Mexa-se Bem da TV Ops, do Ops Notícias, apresentado por Cláudia Valéria. Pessoal, obrigado. Lembre-se, busque sempre o seu melhor e até a próxima. Muito bem, Felipe. Felipe estará com a gente próxima semana novamente, trazendo aí todas as dicas. Não tem desculpa, não tem tempo de ir para a academia, malha em casa, pega aí a vassoura, aí o sofá, toda a estrutura você já tem em casa. Parabéns aí pela ideia, Felipe. E vamos agora para o nosso intervalo comercial. A gente volta já já. E assim, a operadora de TV por assinatura pirata acaba de ganhar mais um cliente. A partir de agora, essa família abriu sua rede para hackers, especialistas em roubar dados. Através do aparelho pirata instalado em casa, eles podem se conectar na sua rede, entrar na sua conta bancária e transferir seu dinheiro para países distantes. Mas enquanto isso, canais de graça. Uhul! Pirata, operadora de quem quer arrumar problemas. Gente, eu estou aqui no maior e melhor home center de Alagoas, é a Loja Carajás, para dar uma dica importante para você. Aqui tem preço baixo
todos os dias. Isso mesmo, só na Carajás tem ofertas de verdades, porque só quem tem o maior estoque e a maior variedade de pisos e porcelanatos do Nordeste tem o menor preço. E aqui também tem o setor de cama, mesa e banho. Tudo dividido em 15 vezes no cartão Carajás Card, sem juros e sem anuidade. E você também pode pagar com o Construcard. A Carajás cobre as ofertas da concorrência na hora, no caixa. Fale com o nosso gerente. Amplo estacionamento, restaurante e casa lotérica. Comodidade e praticidade em um só lugar. Então não perde tempo e corre para economizar de verdade. Carajás, aqui o importante é você. A Ops Telecom sempre leva os serviços muito a sério. Você pode ter até 500 megas de internet com fibra ótica que chega na porta da sua casa, garantindo uma super velocidade. São várias opções de pacote para você escolher. A TV é Full HD com o melhor sinal do Brasil e canais para todos os gostos. Experimente. Matriz, Rua Professor Domingos Correia, número 2008, bairro São Luís. Ligue 3529-2324. Para algumas pessoas é impossível comer todos os dias um delicioso cuscuz. Mas isso agora é possível com o novo cuscuz Flocão Fibras Coringa. Ele é rico em fibras, que acelera o trânsito intestinal e ajuda o organismo a absorver menos calorias e colesterol. O que é bom para hipertensos, pessoas que querem perder peso e diabéticos. Flocão Fibras Coringa. O único flocão com selo da Associação Nacional de Diabetes. Estamos de volta ao vivo pelo canal 10 da TV Ops e também pelas nossas redes sociais. E agora vamos o nosso momento de mitos e verdades. Algumas perguntas até enviadas pelos nossos telespectadores, também pelos nossos internautas, sobre o tema, a discussão do Setembro Amarelo no ambiente escolar. Também algumas respostas que também já servem para quem está nos acompanhando. Mandou a pergunta ontem, hoje está aqui a resposta. Então, vamos lá. O suicídio ainda é um tabu? Cláudia, ainda. Ainda, né? Ainda é um tabu. Tanto que no processo da escola, a minha preocupação foi falar disso como uma coisa que pode acontecer, depressão, ideação suicida, que não é de outro mundo. E aí, quando a gente fala, vamos falar sobre Setembro Amarelo, aí os meninos, pronto. Pronto o quê, gente? O que é que vocês sabem sobre? E aí a gente pega as falas do senso comum. Ah, não, mas isso é coisa de quem tá louco. Isso nunca vai acontecer porque eu tenho família. E aí a gente vai tratar da depressão como uma doença. De uma linguagem, os meninos começaram a entender. E ficaram, poxa, teve um que me disse, poxa, tia, então quer dizer que se fulaninho continuar falando isso com o outro, ele pode adoecer, ter depressão. E eles começaram a entender. Mas que é um grande tabu de dizer, olha, isso aqui é proibido. Se eu falar, isso aqui vai incentivar. Coisa que não é, tanto que um dos professores da escola, ele aceitou participar comigo, falando da vivência dele. E de como que ele pensava que não poderia acontecer com ele. E ele se viu naquela situação. E de como que foi importante ele passar por tudo isso e falar com as pessoas sobre. Tanto que hoje ele fala e conta a parte do psicólogo, a parte de ir para um psiquiatra. Se psicólogo já é coisa de doido, Dani. Infelizmente, a gente ainda vive essa cultura. Né? A gente ainda tem esse impasse, principalmente com as famílias. Porque, como eu disse, a criança, o adolescente acaba sendo a circunstância da família, o sintoma. Então, se eu crio meu filho dizendo que psicólogo é coisa de louco, ele vai reproduzir tal qual. Então, a gente sente essa necessidade de chamar a família, de primeiro trabalhar a família para chegar no aluno. Porque a gente ainda vive de forma muito clara esses impasses de preconceito, assim, que infelizmente, né, é cultural. E a procura de um profissional que muitas vezes está tão próximo e pode evitar tanta coisa. Né? Até a prevenção. A prevenção. Né? Exato. Às vezes eu fico esperando no meu filho uma coisa muito grave que eu poderia ter resolvido muito antes, naquele choro descontrolado, sem justificativa, naquele isolamento,
de forma direta, assim, meu filho ele está muito tempo no computador, fazendo, conversando com quem, né? Porque a gente tem que trabalhar que aquele computador é uma porta para o mundo. Então, ele está tendo acesso a quê por aquela porta? Então, às vezes, ele desvincula da gente, mas ele se vincula a alguém ou a algo que não é bom para ele. Então, cabe aos pais, à família e à escola, claro, ter essa discernição, que às vezes eu acho que meu filho está ali no computador assistindo alguma coisa e ele está seguro. E isso é um risco muito grande. Né? Hoje em dia não dá para ter segurança com internet. Né? E é tão enraizado isso que os meninos chegam para mim para conversar e dizem, olha, eu não tenho motivo para estar assim porque eu tenho tudo. Eles dizem, eu tenho tudo e estou chorando sem motivo. E aí é quando a gente começa a trabalhar o que é tudo. E a visão errada que hoje se tem de ter tudo. Né? Até porque a família bota muito isso. Você não tem motivo para estar assim. Isso. Você tem tudo. Na minha época, eu não tinha isso, eu não tinha aquilo. Só que assim, às vezes o que a criança precisa não é do brinquedo caro, não é do celular caro, não é da roupa de marca. Ela está precisando de alguém que escute o que ela tem para dizer, de alguém que trabalhe os medos dela, que teoricamente a família tem esse papel, mas que pelo corre-corre do dia a dia acaba passando despercebido. E aí isso vai ganhando uma ênfase maior, mais força, e quando a gente para e percebe, eles estão com uma dificuldade comportamental, porque aí a psicóloga entra. Vamos mais uma pergunta. Uma melhora após o ocorrido significa que o risco acabou? Não. Quando um adolescente, um sujeito, ele tenta um suicídio, às vezes as pessoas dizem é para chamar a atenção. E é um pedido de socorro. O que a gente diz? Ele não quer acabar com a vida, ele quer acabar com o sofrimento. E aí eles têm essas oscilações de ter uma tentativa de suicídio. E aí o que acontece naquele momento? A família acolhe. Os amigos acolhem. Só que em seguida as coisas voltam ao comum. Então não é porque que ele teve uma melhora hoje que ele está bem, que ele não vai passar por isso. É sempre preciso o olhar de um profissional acompanhando essa pessoa. Uma melhora, ela não justifica que ele vai ficar bem, que acabou tudo agora. Porque não é uma gripe que passou. Sim. É um processo psicológico, é um adoecimento. Então, vamos lá, mais uma pergunta. Essa é de praxe. Quem quer se matar não avisa. Isso é mentira. Eles dão vários sinais. E muitas vezes gritam, né? O tempo todo. Uma mudança de comportamento é um sinal, uma mudança de roupa. Então, isso de quem quer fazer não avisa, vai lá e faz. Isso está muito errado. É aquela história, pode não avisar verbalmente, né? Sim. Mas a nível de comportamento ele sinaliza. Ao ponto da escola perceber. Então, assim, existem setas que gritam ali, tem alguma coisa errada. Por isso que é tão importante perceber os detalhes, né? Porque às vezes eu vejo o geral, mas não percebo os detalhes. Então, meu filho mudou o comportamento, ele era de um jeito e de repente se tornou outro. Ele se vestia de uma forma e de repente se veste de outra forma. Então, tá calor, meu filho tá de casaco. Né? A gente escuta muito lá na escola, tia é estilo, né? Meu amor, você tá de casaco, tia é estilo. Só que como a gente já vivencia isso com uma certa frequência, a gente trabalha a cabeça deles até conseguir fazer com que eles tirem o casaco e normalmente tem alguma sinalização tem algo ali. Escondido, exatamente. Né? A gente anda em alerta. O tempo inteiro. E aí quando fala, eles não falam, depende muito de quanto que o olhar está sensível para olhar como estão falando. Exatamente. Vamos lá, outra pergunta. Falar sobre o assunto alivia a angústia? Já falamos disso mais ou menos aqui. Sem realmente dúvida, alivia. Né? Dividir o peso com alguém faz do peso menos pesado, né? E saber que podem contar com alguém, que eles não estão sozinhos. Eles chegam para a gente, né, Dani, falando, não tenho com quem falar sobre isso. E a gente acolhe, mostra que a escola é um espaço que eles podem procurar, que a gente vai acolher sem julgar. Vamos lá. Pensar em suicídio é comum? Depende da situação. A gente passa pela ideação suicida, aí vem o planejamento para uma ação. Se a pessoa está numa situação e ela pensa em, eu quero morrer, eu quero fazer alguma coisa,
tem alguma coisa ali. Ninguém acorda numa manhã de segunda-feira e pensa, poxa, por que não isso? A gente não faz isso. Então, se está pensando, vamos procurar conversar. Existe o tabu do procurar o psicólogo. E aí as pessoas, porque eu não vou fazer terapia. Antes da terapia, existe um acolhimento, um aconselhamento psicológico. Para então, às vezes existem pessoas que estão pensando, com um mês de sessão, elas conseguem se organizar. Existe gente que precisa de um tempo mais, mas se está pensando, se está sentindo mais tristeza do que o normal, se está chorando sem motivo aparente para quem está de fora, são sinais. Procurem ajuda, porque é perigoso. Somente pessoas com transtornos mentais se suicidam? Não. Hoje existe uma série de pesquisas que vai muito além do transtorno. Existe, como o Dani estava colocando, a família. A criança, o adolescente, ele é um reflexo da família. A gente diz que a criança, ela é um pedacinho de um organismo maior. Então, se está desorganizado, existem crianças com processo de culpa muito grande, de não entender o que está acontecendo. Então, não é só quem tem um transtorno que vai procurar a gente, que vai pensar em uma ideação suicida. Às vezes a gente na escola vê situações de cotidiano, tipo pais se separando, por exemplo, que é uma coisa, entre aspas, comum. Sim. E que a criança absorve de uma forma que aquilo se torna um problema maior. Então, cada criança, cada indivíduo tem uma forma de enxergar a situação. Por isso que é tão importante ver criança a criança, adolescente a adolescente. Às vezes eu tenho 3 filhos e eles reagem daquele problema de forma diferente. Então, para um foi super tranquilo, para outro foi uma dificuldade muito grande. Então, ter essa percepção de que cada ser humano ele vai ter uma reação já é meio caminho andado, porque aí já desperta em você a necessidade de perceber as dificuldades. Última pergunta. Eles não querem acabar com a vida e sim com a dor. Que eu estava comentando anteriormente. Isso. Eles não sabem como lidar. Era uma conversa que eu vinha tendo com os coordenadores, que essa juventude que a gente tem hoje, eles têm muita dificuldade em receber um não, em ser frustrado, porque eles têm tudo que o dinheiro pode comprar. E aí, quando a gente passa a dizer não, eles se desorganizam, que é uma coisa que a gente diz muito na escola, que a criança está desorganizada, que a criança está passando por uma fase difícil. E aí, o que a gente faz agora? Vamos trabalhar com essas crianças as possibilidades. Pra você ter noção, o ensino médio pré-ENEM. E é a fase que eu mais vejo eles ansiosos, que eu mais vejo, porque é uma fase de já escolha. Tem que contar com essa ansiedade própria do tempo. E que eles não estão preparados para viver isso. Eu costumo dizer assim que a gente vive num mundo cheio de padrões, né? E a gente acaba meio que estimulando os nossos filhos a entrar nesses padrões. Só que nem sempre eles conseguem se encaixar na forma. E aí isso já me torna uma pessoa diferente. E aí eu já broto a coisa, porque eu não sou, porque eu queria, porque... Assim, cabe à família trabalhar que cada pessoa tem um corpo, cada pessoa tem uma personalidade, que o mais importante do que isso é respeitar o próximo, porque aí eu já estou evitando o bullying, eu já estou, né? A coisa do respeito. Isso tem que partir da família. Às vezes a família... Claro, São com valores, a melhor intenção. Filha, você tá gorda. E você já planta ali uma sementinha de que aquela ali tá fora de padrão, de que eu tenho que melhorar. Pronto. Se a minha família tá dizendo isso a mim, então como é que eu vou me sentir diante do mundo? Não tem muito segredo, né? Então, a família tem esse papel, assim, de deixar o adolescente e a criança, porque é um processo de transição muito difícil. Então, você é uma criança, daqui a pouco você nem é adulto. E seu corpo muda, seus conceitos mudam, né? Sua cobrança já tem que lidar muda. Com toda essa mudança, entendeu? Né? Aí tem todo um processo envolvido e a família tem que estar pronta para estar perto e perceber e trabalhar e procurar um profissional sempre que necessário. Assim, a família tem um papel crucial, assim como a escola, né? Isso mesmo. Agora vamos colocar algumas imagens na tela, né? O nosso momento de mural, onde as imagens para a gente comentar, né? Em relação aí ao tema proposto. Produção, tá tudo pronto? Olha só. Ansiedade. Né? Como falávamos agora há pouco, esse período é pré-ENEM,
é um período bem tipicamente ansioso. Que aí a imagem me lembra muito um padrão de estar ansioso ou ter uma crise de ansiedade. São duas coisas muito diferentes. A gente pode estar ansioso por uma reportagem, por uma viagem. Quando o adolescente ele está com crise de ansiedade, ele tem taquicardia, ele tem sudorese, e aí eles começam a roer as unhas, a rasgar papéis, a fazer coisas para diminuir, a balançar o pé muito, para diminuir aquilo. Sim. E aí a gente diz que às vezes as coisas seguem uma sequência. Ansiedade, provavelmente ou não, ela pode passar por uma depressão, se isso não for acolhido logo. Sim. Coloca outra imagem. Aí vem a questão do corpo, né? Mas do padrão, trazendo essa questão do suicídio, né? Discutir o suicídio. A questão dos nudes, né? Que é tão falado, né? Hoje em dia. E a gente vê que também que é a realidade, muitas vezes, né? Nas rodinhas dos colegas, né? Eu não sei se já aconteceu alguma situação na escola, mas é bem típico da juventude também, né? E voltamos àquela história da importância da família, né? Orientar não é estimular. Então, você sentar para conversar com seu filho sobre todos os assuntos, ter essa coisa de estar próximo para falar sobre tudo. A gente vem de uma cultura onde, infelizmente, nem toda família falava sobre sexualidade, né? Infelizmente, nem toda família era tão próxima, mas a gente hoje bota um celular, um computador na perna do filho e ele tem acesso a tudo. Então, como é que eu, mãe ou pai, não chego para conversar com meu filho sobre sexualidade, mas eu dou um telefone com internet a ele? E aí vem aquela coisa, que conceito se tem hoje? Qual o conceito que eu quero que o meu filho tenha sobre determinado assunto? Né? Então, daí a importância de sentar e conversar sobre tudo. Quando eu tenho um aluno, isso a gente vê muito, quando eu tenho um aluno bem orientado, ele tende a começar a vida sexual mais tarde. Não o que as pessoas acham que orientar é estimular. Absolutamente. Mas é a questão do celular hoje. Quando a gente fala na escola, quando eu falo num consultório, que uma criança até 8 anos de idade ela tem que ter 2 horas de celular por dia, os pais me olham parecendo que eu disse a pior coisa do mundo. E aí você entrega um telefone para o teu filho, onde ele vai ter uma câmera, onde ele tem uma internet. E o mais interessante, Cláudia, é que os pais dizem, mas eu supervisiono. Digo, gente, não supervisiona. Como, né? Como é que você supervisiona a internet? WhatsApp. Sim. E aí, quando essas imagens, a noção de o outro ser público, de ser público, elas se espalham. Então, é necessário repensar o uso dos eletrônicos hoje. E, às vezes, as famílias me dizem, porque eu trabalho o dia todo. E à noite? Não, à noite eu tenho que responder a mensagem e ele fica jogando, ele fica fazendo atividade. E aí, essas conversas que, como o Dani está colocando, que são importantes, elas ficam para a escola e para o YouTube ter com as crianças. E aí acontece tudo que a gente está vendo hoje, discutindo. É uma educação que passa a responsabilidade para a internet, né? Para a escola, para a internet. A gente chama de terceirizar a educação hoje. Isso. Infelizmente, é um problema. Porque aí desse problema vem muitos outros. E aí a gente tem como resolver isso com uma boa comunicação familiar. A gente tenta manter esse vínculo escola-família justamente para enfatizar essa importância. Do quanto é importante estar perto do seu filho e perceber quando necessário agir. Coloca mais uma imagem na tela, o bullying. Eu estava Tão lembrando presente, né? de uma ação que eu fiz com o Fundamental 1, que é a experiência do arroz. A gente pegou 2 potinhos de arroz cozido, você isola os 2. Eu coloquei carinhas felizes em um e tristes nos outros. E aí disse para os meninos, olha, será que as palavras têm poder? E ela era assim, não, tia. Eu disse, olha, durante uma semana vocês vão dizer coisas boas para esse potinho e coisas ruins para esse potinho. Tirei a foto, os potinhos ficaram na escola isolados. Depois de uma semana, Cláudia, o potinho, os 2 estragam, é comida. O de carinha feliz, ele começa a ficar amarelado. Só que o potinho que escutou coisas ruins, ele fica preto. Ele cria um bolor em volta. Horrível. E aí depois foi quando eu comecei a trabalhar o bullying com o Fundamental 1, que são crianças novas. E aí eu levo hoje para os outros, olha, se o arroz
que não tem vida fica assim? Como é que o seu colega que você chama de feio fica? E aí eles entenderam de uma forma muito lúdica. Por isso que eu digo de adaptar para a idade, mas falar com todos. Coloca mais uma imagem. Essa tá ótima, mas joga outra. Na tela. Aí, a solidão, a ansiedade e a depressão. Quando eles chegam a essa situação, dificilmente, se eles estiverem no estado de depressão avançado, eles vão procurar ajuda. Já são pessoas que procuram. Se ele se isola muito, deixa de ir para a escola, deixa de estar com os amigos, os pais se assustam. E aí é quando chegam até a gente. Por isso que é importante começar de antes. E aí, quando chega numa situação dessa... Né? É tudo, né? Isso. Quando chega numa situação dessa, depressão, ideação suicida, normalmente, frequentemente, psicólogo e psiquiatra. E aí a resistência parte tanto do paciente em questão quanto da família. Mas vai tomar remédio agora? Vai ser um dependente de medicação. E a gente vai trabalhando e mostrando o quanto que as duas coisas têm que andar juntas, porque só a medicação ela também não resolve. Porque a longo prazo ela não vai ter efeito naquele organismo. Aquela pessoa ela tem que enfrentar aquilo com um acompanhamento e aprender a lidar com isso, para que esse isolamento ela comece a perceber quando está mal também, para evitar que a situação se torne catastrófica. Tem mais imagem? Olha só, ainda dentro da temática do bullying, né? Exato. Os padrões também, né? A mídia, a internet ditando aí padrões de beleza, padrões de comportamento. E o adolescente muitas vezes tende a seguir, a reproduzir. Social, sem dúvida. E aí vem o problema. A coisa do padrão é uma dificuldade que a gente vive como sociedade, mas que é muito mais enfática na adolescência. Né? As mães colocam, Dani, mas ela quer viver maquiada agora. Dani, ele quer o tênis tal, o tênis X, o tênis Y. Mas é porque eles passam por um processo de aceitação social, então eles tendem a reproduzir o que eles vivenciam. Por isso que é tão importante que você plante boas sementes. Porque quando eu faço um bom trabalho com os meus filhos, por mais que eles vivenciem coisas que não são tão legais, eles vão saber o limite de até onde ir. Quando eu costumo dizer que o meu filho, por falta de incentivo, de estímulo, de conversa, é uma folha em branco, eles tendem a reproduzir tal qual eles vivem. Então, o meu filho acaba sendo a consequência do que eu planto neles. Isso tem que se ter essa consciência. Dani, mas ele se tornou isso. Vamos parar para ver o que é que aconteceu até hoje. O que foi que ele viveu? Com quem ele esteve? Alguém orientou? O que é que ele tem de valores? Entendeu? Quem plantou? Como é que foi? Então, tem todo um processo para chegar ali. Não foi uma mágica. Arrumou um namorado e esqueceu da gente. Há uma probabilidade, óbvio, de se dar uma importância muito maior ao namorado. Mas quando eu tenho uma boa estrutura familiar, é muito mais difícil. Eu só substituo o que para mim não está bom. Pelo menos teoricamente, né? Coloca aí mais uma imagem, olha aí, padrões de beleza. Exatamente. E como a Daniele falou agora há pouco, Vanessa, é natural, é saudável passar por todo esse processo, né, de aceitação, né, os coleguinhas, depois, né, os amigos, é normal, é saudável, ou tende aí realmente a ter algum lado negativo nessa aceitação? O que a gente fala da criança, do adolescente, do sujeito? Ele é um ser social, nós somos sociais. Então, a gente vai refletir muito o ambiente. E aí, como o Dani colocou, depende muito do que foi plantado. Quando a criança ela não traz valores, quando a mãe deixa de pequena porque é legal, ela tá maquiada. Olha que bonitinha minha filha com 1 ano, todo dia trocando um esmalte. Ela vai crescer querendo ser aceita. É correto, né? Isso. Porque se a minha mãe tá fazendo comigo, então é o correto. E aí, quando a criança cresce dessa forma, ela se torna uma criança como uma tábua rasa, uma folha em branco, que é o ambiente que preenche.
Isso é perigoso, isso é muito perigoso, porque se ela está num ambiente legal, ela vai ter um comportamento legal. Mas se ela vai para um ambiente não muito legal, o que ela vai fazer ali para ser aceita? E é quando a gente vê crianças usando droga, crianças seguindo padrões, e a família diz, mas isso nunca existiu na minha casa. E aí, quando a gente questiona com as famílias, certo, quais são os valores? O que é que você ensinou para sua filha sobre aceitação, sobre o corpo dela, sobre como ela é diferente? As famílias não falam. É a importância da conversa. Exato. Né? Eu acho que é básico. Dentro de casa. É básico. Você tá ali, você tem a oportunidade de fazer o que você acha que é certo. Então, assim, mas Dani, pai, você já conversou sobre sexualidade com seu filho? Aí os pais olham assim, tipo, ele é muito novo para isso. Pai, enquanto você tá pensando assim, aí o YouTube tá trabalhando. Aí joga a responsabilidade e pra o escola. YouTube tá trabalhando, né? Então, hoje você vai pro YouTube, você tem canais com assuntos que, teoricamente, seu filho não veria em casa. Até a TV aberta, gente. Você liga num horário depois das 9 horas e que criança dorme 9 horas hoje? E aí eles vão estar expostos a tudo que a mídia oferece, sem ninguém para contornar, sem ninguém para orientar. E vamos para mais um intervalo. Né? Segura aí essa imagem. Vamos para mais um intervalo comercial, mas antes vamos falar de promoção. A Ops Telecom, tem uma promoção aí. A Ops Telecom, ela lançou uma campanha válida durante todo o mês de setembro. O cliente ele pode doar brinquedos e assim garantir descontos. Além de ajudar instituições carentes da cidade, ao fazer a doação, basta tirar um cupom fiscal e receber o valor em bônus na instalação aí da internet. O cliente ainda pode garantir aí mais descontos. Ao estourar um balão, ele pode garantir aí de 50% até 100% de abatimentos. Lembrando aí que só serão aceitos brinquedos novos e com a apresentação do cupom fiscal. Mais informações é só entrar em contato aí pelo telefone 3529-2324. E vem aí o mês de outubro, o mês da criançada, e você pode ajudar aí uma instituição e também ganhar descontos, conseguir aí descontos. Vamos para mais um intervalo comercial, é rapidinho, a gente volta já já. Gente, eu estou aqui no maior e melhor home center de Alagoas, é a Loja Carajás, para dar uma dica importante para você. Aqui tem preço baixo todos os dias. Isso mesmo, só na Carajás tem ofertas de verdades, porque só quem tem o maior estoque e a maior variedade de pisos e porcelanatos do Nordeste tem o menor preço. E aqui também tem o setor de cama, mesa e banho. Tudo dividido em 15 vezes no cartão Carajás Card, sem juros e sem anuidade. E você também pode pagar com o Construcard. A Carajás cobre as ofertas da concorrência na hora, no caixa. Fale com o nosso gerente. Amplo estacionamento, restaurante e casa lotérica. Comodidade e praticidade em um só lugar. Então não perde tempo e corre para economizar de verdade. Carajás, aqui o importante é você. A Rodeio Churrascaria conta com nobres e selecionados cortes de carne, acompanhados de buffet completo, com saladas, tábuas de frios e destaque especial para as opções de comida japonesa. Além disso, disponibilizamos um espaço reservado, climatizado, para você receber seus convidados. E mais, a Rodeios Pizzaria possui diversas opções de pizzas salgadas, doces, massas e sanduíches. Tudo isso em um ambiente aconchegante e confortável. Rodeios Churrascaria e Pizzaria. Rodovia L220, próximo ao trevo da Polícia Rodoviária. A Ops Telecom sempre leva os serviços muito a sério. Você pode ter até 500 megas de internet com fibra ótica, que chega na porta da sua casa, garantindo uma super velocidade. São várias opções de pacote para você escolher. A TV é Full HD, com o melhor sinal do Brasil e canais para todos os gostos. Experimente! Matriz, Rua Professor Domingos Correia, número 2008, bairro São Luís. Ligue 3529-2324. Chifranco Sushi Bar. Experimente a melhor comida japonesa. Aqui é diferente. É mais sushi e menos conversa. Venha se deliciar com o melhor yakisoba da cidade. É irresistível. Se você não quer sair do conforto da sua casa,
pede no delivery. Chefranco Sushi Bar. Avenida Deputada Ceci Cunha, bairro Itapuã, Arapiraca. Estamos de volta ao vivo pelo canal 10 da TV Ops, também pelas nossas redes sociais. E agora é hora da notícia. E olha só, tem oferta de emprego no Cine de Arapiraca, a Casa Integrada do Trabalho. O Cine divulgou aí novas ofertas de emprego para a cidade de Arapiraca. 23 oportunidades foram disponibilizadas. Algumas das ofertas são para ajudante de motorista, vendedor, topógrafo, técnico em segurança do trabalho e operador aí de máquina. Dentre outras ofertas também. Os interessados eles devem comparecer à unidade do Cine localizada na Rua São Francisco, no centro da cidade, com carteira de trabalho, CPF e comprovante de residência atualizado. Os candidatos eles precisam estar atentos a algumas exigências aí dos contratantes, como ter boa comunicação, CNH, experiência e também outras. Você pode também aí consultar, vai lá no Cine e procura mais detalhes aí ou no site da Prefeitura de Arapiraca. E olha só, locomotiva bate em carreta em um cruzamento em Maceió. Como você acompanha no vídeo, um acidente envolvendo aí a locomotiva Estrela Radiosa e uma carreta causou aí grande susto no final da tarde de ontem em um cruzamento do bairro Cambona, em Maceió. O trem ele fazia o percurso Maceió-Rio Largo. De acordo com informações de pessoas que estavam no local, o trem havia saído da estação do mercado e fazia sua última viagem em direção aí a Lourenço de Albuquerque. O veículo de carga com placa de Santa Catarina foi arrastado até próximo aí a um córrego, onde quase caiu. Segundo relatos ainda do motorista do caminhão, que estava com sua família no momento do choque, ele havia deixado uma carga de Fortaleza, na capital, em Maceió, e já estava retornando. Ele relatou não ter ouvido aí nenhum sinal sonoro, nem visto alerta que indicasse a passagem do trem. Essa foi a primeira vez que o condutor passou por aquele trecho. E a Prefeitura abre chamadas públicas para agricultores, familiares e também entidades socioassistenciais. A Prefeitura aqui de Arapiraca, através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural, publicou 2 editais de chamamento público para agricultores familiares e também entidades socioassistenciais para participarem aí da edição 2019 do Programa de Aquisição de Alimentos. O primeiro edital, de número 001-2019, é para aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar no âmbito do PAA, que é uma modalidade compra da agricultura familiar para doação simultânea, destinado aí para doação a pessoas e familiares em situação de vulnerabilidade social. O segundo edital, de número 002-2019, é para selecionar entidades socioassistenciais para o recebimento dos gêneros alimentícios aí do PAA 2019. Mais informações também no site da Prefeitura de Arapiraca. E voltando aqui, já nesse momento final, falando aí sobre a importância da conversa, a importância de discutir, falar sobre o Setembro Amarelo no espaço educativo, na escola. Agora, finalizando, Vanessa, queria que você passasse aí algo, deixa um espaço aberto para você falar agora com os pais, com os alunos, para os jovens que nos acompanham nesse momento sobre essa questão do suicídio. Então, Cláudia, hoje a gente tem muita informação. Então, evitar falar sobre não resolve, ele aumenta o problema. Em relação aos pais, aos responsáveis, às escolas também, que elas procurem estar mais próximas dos seus alunos,
evitar a temática ou receber um aluno e não falar sobre, aumenta um problema, porque o aluno ele se sente rejeitado mais de uma vez. Em relação aos adolescentes, que eles procurem. Um dos movimentos do Setembro Amarelo, ele diz falar é a melhor opção. Então, vamos falar, vamos procurar ajuda. Uma coisa muito interessante que eu vejo muito, por que os pacientes chegam até mim no consultório, chegam até a gente na escola? Olha, porque eu falei com um amigo meu e ele não sabia como me ajudar. E eu fiquei com muita raiva dele. E aí a gente trabalha as limitações. E quem é que eu procuro numa situação dessa? Será que o meu colega que tem 14 anos como ele consegue me ajudar? Ele não vai. Então vamos procurar pessoas, os coordenadores, os professores, os psicólogos. Vamos falar com a família sobre. Porque é assim que a gente resolve, falando sobre e buscando ajuda. Guardar para si não resolve. Guardar para si aumenta. E como um balão, quando enche de informação, aquilo explode. E vai lesar ele e quem tiver em volta. Tá certo, então, Vanessa. Então, muito obrigada pela sua participação. Obrigada, pela Cláudia. disponibilidade, né, de estar aqui falando sobre o tema. E também parabéns pelo trabalho realizado, né, na escola particular aqui em Arapiraca, Escola Santa Catarina. Vamos falar o nome para também reforçar que a escola ela trabalha também com os alunos essa temática. Obrigada pela participação. Obrigada, Cláudia. E Daniele Dark, coordenadora, orientadora, que está lá sempre em contato com seus alunos. Obrigada pela participação aqui, por tudo aquilo que foi falado. Parabéns também pelo trabalho realizado. Muito obrigada pela presença. Obrigada a vocês pela oportunidade, que a gente possa ter outros momentos para conversar sobre os meninos, que isso é de suma importância. Com certeza, deixamos aqui o espaço aberto e obrigada a você também que nos acompanhou desde as 9 horas da manhã. Lembrando, mais informações aí sobre a madrugada e sobre a manhã de hoje, às 12h30, no Cidade em Foco. Lembrando do nosso compromisso amanhã, nesse mesmo horário, às 9 horas da manhã. A todos um ótimo dia e até amanhã.